Boa noite. Este vídeo é dirigido especialmente às turmas da disciplina SI 400, Programação Orientada a Objetos 2, oferecida no segundo semestre do ano de 2020, na Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Neste vídeo, eu vou apresentar as instruções para o projeto 3. Estas mesmas instruções já estão postadas há bastante tempo no ambiente Moodle, mas para auxiliar na compreensão do projeto, eu estou também gravando esse vídeo onde eu apresento o programa solicitado em execução. Então, os alunos vão ter a possibilidade de ver o que se espera realmente do projeto quando ele for entregue. Vamos primeiramente ler as instruções que estão no Moodle. Projeto 3. Controle distribuído de semáforos. Evidentemente, trata-se de uma simulação. O que é importante nesse projeto é você perceber a facilidade do Java em trabalhar a comunicação em rede. Esse projeto consiste no desenvolvimento de um programa distribuído para controle de uma rede simulada de semáforos viários, como descrito a seguir. Crie um programa Java distribuído, com interface gráfica, construída a partir dos componentes Swing, que consistem em dois módulos diferentes, um servidor e um cliente. Nós vimos como construir a interface Swing em aula síncrona há algum tempo atrás, dentro dessa disciplina. Você pode, inclusive, usar o código que foi fornecido naquela aula e está disponível no Moodle. O servidor deve coordenar e comandar os semáforos. Use um controle temporizado que avance ciclicamente as fases de cada semáforo, na ordem vermelho, verde e amarelo, independentemente. Deve permitir que o usuário possa acompanhar online quantos são os semáforos ativos e quais são os estados comandados para cada semáforo. Ao desligar o servidor, todos os semáforos devem ser encerrados. Para efeitos de teste e demonstração, deve haver apenas um servidor ativo na rede e, portanto, o IP e a porta de escuta desse servidor podem ser fixos para simplificar o trabalho. Fixos, mas parametrizados no código. Você não vai colocar isso como números mágicos, tá certo? Você vai colocar como um parâmetro dentro do seu sistema e que indica qual é o IP do servidor e qual é a porta em que ele vai escutar as requisições dos clientes. Continuando as instruções. O cliente é basicamente um semáforo com as luzes convencionais e deve, ao iniciar, enviar uma mensagem de registro ao servidor. É quando ele passa a ser conhecido pelo servidor. A partir daí, deve receber os comandos de estado. Isto quer dizer, qual luz deve ser acesa e apresentar a respectiva representação gráfica. Se um semáforo, módulo cliente, for desligado, ele deve comunicar esta ação ao servidor para que o servidor deixe de enviar os comandos a ele. Pode haver um número arbitrário de clientes ativos na rede. Para a demonstração do trabalho, aquela que você vai gravar no seu vídeo, ative ao menos 4 clientes simultaneamente. É o que eu vou fazer neste vídeo, mostrar para você 4 clientes rodando simultaneamente ao lado do servidor. Tanto o servidor como o cliente devem ter interface gráfica completa, com os respectivos menus, ao menos o File e o Help, e as correspondentes ações em cada menu e submenu. Considere os seguintes pontos. São inclusos nesta definição, na definição que está no Moodle, alguns exemplos de telas do sistema distribuído. Você pode ver exemplos lá e você pode ver os exemplos logo a seguir aqui no vídeo. Não é necessário reproduzi-las exatamente e o grupo tem liberdade para ser criativo e fazer uma interface ainda melhor. Ou seja, o que eu vou mostrar é o básico.
você tem a capacidade de criar, de fazer uma interface ainda melhor, um semáforo mais bonito e assim por diante. É sugerido o uso do protocolo de transporte UDP nesse sistema. Ele funciona com o TCP, mas a administração de conexões permanentes TCP é mais complicada. Então, por favor, novamente, a ideia é simplificar a sua vida. Eu não estou pedindo o DP porque ele seja mais difícil, mais complicado. É exatamente pelo contrário, porque ele vai simplificar bastante a administração de conexões. Considere o uso de pacotes para diferenciar servidor, cliente, interface comum e recursos comuns. Outros pacotes podem ser usados conforme desejado pelo grupo. Você já sabe que eu estou falando de pacotes do Java. Você divide e modulariza seu programa em vários pacotes. Um para o servidor, um para o cliente, um para as coisas que são comuns da interface gráfica, outras para as coisas que são comuns da rede, se quiser, e assim por diante. Utilize uma temporização entre 3 e 5 segundos na demonstração do programa, para não torná-la aborrecida com longas esperas. Então você não precisa colocar a temporização real de um semáforo, esperar 1 minuto para trocar a via, etc. Nós vamos colocar um tempo curto para que a gente possa acompanhar a execução do programa. Leve em conta os vídeos que eu coloquei no Café Forte Academic Channel e no Classroom Support, esse que você está agora, e perceba que ali tem um material que vai dar suporte para que você crie os projetos. Como fazer interface gráfica? Está lá. Como fazer isso aqui? Está lá. Então, assista aos vídeos. Procure o conteúdo dentro desses canais. Estude o código feito na atividade Siga o Mestre da 9ª semana de aula, pois ele contém vários elementos mandatórios para esse trabalho. Se quiser, o grupo pode usar o código visto em aula, aquele que eu fiz e dei para vocês e expliquei em aula. Pode usar, não tem problema, aquilo é a base da interface, tranquilo. Só que você não se esqueça de alterar os textos de ajuda, aviso, legal e créditos, certo? Porque senão vai aparecer que fui eu que fiz o projeto e aí você se enrola. Nesse projeto não é obrigatório criar a documentação Javadoc, mas se você fizer e bem feito, eu posso considerar isso como um acréscimo na sua nota. Preste atenção ao que se solicita na entrega dos projetos. Entregas em desacordo poderão ser inclusive desconsideradas. Traduzindo em português, nota 0. Se você não entregar corretamente o seu trabalho, ele pode ser anulado. Veja o vídeo anterior neste mesmo canal, nessa mesma playlist, para saber os problemas que aconteceram na última entrega de projetos. Recapitulando, a entrega do projeto será feita no Moodle conforme segue. Um arquivo compactado contendo o código-fonte. Então, um zip só com arquivos .java. Só os .java. Se você quiser aproveitar a estrutura de pacotes e compactar a árvore dos códigos-fontes, não tem problema. Mas não me coloque mais nada, nenhum elemento estranho por ali. Um arquivo jar executável do módulo servidor, um arquivo jar executável do módulo cliente, um arquivo PDF do relatório de contribuição, uma listagem com as classes de cada pacote e respectivas responsabilidades. Olha na instrução que eu estou lendo, há um exemplo de como fazer esta lista. É bem simples. Classe tal faz tal coisa, classe tal outra faz tal outra coisa. Para que a gente tenha a condição de entender qual foi a sua proposta de arquitetura. Eu não estou pedindo um diagrama de classes, novamente, para simplificar, porque alguns grupos reportam problemas até com a ferramenta para desenhar o diagrama de classe, o JPEG fica muito grande, não sobe, etc. Então você faz em PDF uma lista com classe, responsabilidade. Um exemplo está na instrução do próprio projeto. E um link para o vídeo com a apresentação, direto no campo de texto.
Então, são 5 arquivos que você deve subir, mais o texto com o link. É isso que se espera e cada um desses arquivos tem um conteúdo também esperado. Não se confunda, não se atrapalhe e não invente. O vídeo em si deve ter até 12 minutos, com a apresentação do projeto pelo grupo, enumerando os principais desafios, as soluções e a arquitetura de classes usadas. Mostre o programa rodando em seu vídeo. E todos os recursos, incluindo os ativados pelo menu. Então, eu vou mostrar para vocês aqui que os meus menus estão funcionando, apresentam help, créditos, disclaimer e assim por diante. Na instrução que está no Moodle, você vai ter inclusive a arquitetura de classes que eu usei nesse programa que você vai ver no vídeo. Você não precisa copiar essa arquitetura, você não precisa modularizar o seu código da mesma forma, mas é uma sugestão para que você se inspire, para que você perceba que nós podemos fazer uma série de classes, agrupá-las em uma série de pacotes e chegar a um ótimo resultado final. Eu vou reforçar os critérios de avaliação para que você se atente a eles ao preparar o seu projeto e não aconteça como na entrega anterior, que alguns grupos perderam notas porque não se atentaram aos critérios que já estavam dados de como os projetos seriam avaliados. Então nós temos 10 itens com diferentes pesos para avaliação do seu projeto. Veja quais são. Entrega completa de todos os itens solicitados, número de arquivos e conteúdo solicitado. Arquitetura de classes e pacotes, a estruturação, divisão de responsabilidades entre as classes, etc. Qualidade do código, estilo, indentação, organização do código, limpeza, coerência, nomeação de identificadores, coerência na nomeação de identificadores e assim por diante. Qualidade e consistência da interface gráfica. E nesse ponto vocês não têm como fazer um serviço ruim, porque a base da interface foi dada, o código está no Moodle, está disponível para vocês, eu expliquei praticamente linha a linha essa interface. Então é pegar aquilo e melhorar. Não pode ser pior do que aquilo, que já está num bom padrão, diga-se. Demonstração do programa em execução em duas ou mais estações simultaneamente. Aqui, neste vídeo, eu vou apresentar numa estação só. Se você demonstrar em 2 ou mais estações, para que a gente possa ver o serviço da rede acontecendo, você tem uma nota por isso. Adequação do vídeo de apresentação. Objetivo do vídeo, tempo, conteúdo. E por favor, que eu consiga ouvir o seu áudio, que eu consiga ver as imagens que você quer apresentar. Novamente, veja o vídeo anterior nesta mesma playlist para saber os erros que aconteceram na primeira entrega. Clareza na demonstração de desafios, soluções, funcionalidades e metodologia de trabalho. Você pode ter um bônus para o servidor que visualizar graficamente os status de todos os semáforos ativos. O exemplo que eu vou mostrar tem um servidor que visualiza na forma de texto. Está na interface gráfica, mas é na forma de texto. Se você fizer a visualização, por exemplo, com uma série de semáforos pequenos dentro da interface do servidor, que espelhem os semáforos remotos, que são os clientes, isso você vai ter um bônus na sua nota aí do trabalho. A simples indicação de texto, como está feito aqui, não é recurso extra, não recebe bônus. É o padrão, é o mínimo. Você pode ter um bônus para metodologia de desenvolvimento padronizada, mas apenas se o grupo indicar no vídeo como ela foi usada e como colaborou no projeto. Não basta dizer, usei Scrum. Não, quero saber como você usou e como isso ajudou no seu projeto. Aí você tem um bônus na nota. E um último ponto, o aspecto geral do trabalho, em que eu faço uma avaliação panorâmica da coisa, vamos dizer assim,
considerando todos os aspectos e eventualmente alguma coisa que não foi coberta pela lista dos 9 itens anteriores. Aqui você vê na tela o programa rodando e este módulo, que tem uma interface de texto, é o módulo servidor, onde eu vejo a lista dos clientes ativos e eu vejo quais os estados comandados. Então, nesse instante, dois foram mandados para vermelho e 2 foram mandados para amarelo. A temporização é a mesma, então você percebe que os comandos saem aqui do servidor ao mesmo tempo, em sequência, para esses 4 clientes. Eu vou aqui desligar um deles. Então você percebe uma mensagem aqui que chegou no servidor, dizendo que esse cliente se desligou. E agora são 3 clientes que estão rodando. Eu vou partir novamente um cliente. Então você percebe que ele entra. Por padrão ele começa na luz vermelha e segue as instruções do servidor dali em diante. Como eu falei para vocês, a interface é perfeitamente funcional. Menu de saída, menu Help, com o nosso texto de Help e o logotipo, menu Disclaimer e o menu About. Estes mesmos itens estão aqui disponíveis também no servidor. Eu já fiz um texto de Help que atende aos 2 módulos. Então, quando você lê no texto, você vê se você está no módulo servidor, acontece isso, se está no cliente, acontece aquilo. Você não precisa gerar 2 textos diferentes. Isso vai economizar um pouco de tempo aí no seu projeto. Então, é isso que nós queremos que seja feito. E você pode se atentar aos aspectos que deixam o projeto melhor. Por exemplo, você vê que as luzes apagadas apresentam um aro colorido na cor da respectiva luz. Isso não é um requisito funcional, mas deixa o seu programa com aspecto melhor. Você vê aqui a presença de molduras, diferenças de cor de fundo. Você percebe uma barra de status com uma pequena variação aqui com uma moldura. Você percebe que as telas de Help, por exemplo, todas as telas de mensagem têm o logotipo da Unicamp, elas têm a barra de rolagem para textos maiores. Aqui na interface do servidor, você nota que a tela está rolando, não é uma coisa que ficou parado. Cada vez que entra alguma mensagem nova, ela é apresentada aqui, a tela está sempre aqui no final. Você tem que programar isso não acontece de graça. Então há uma série de coisinhas, há uma série de detalhes que deixam o seu programa melhor e que você deveria ter em conta ao fazer o seu projeto. Aqui eu vou novamente derrubar. Eu posso derrubar pelo xizinho aqui, posso derrubar pelo menu, vou fazer das 2 formas. Aqui pelo menu, a gente já percebe que houve uma resposta aqui no servidor. Aqui pelo X, percebemos que já houve também uma resposta do servidor. E como foi solicitado, quando o servidor é desligado, todos os semáforos devem ser desligados também. Então vamos ver isso acontecendo. Bom, pessoal, eu espero que isso tenha clarificado qualquer ponto que estivesse duvidoso aí para vocês e que vocês consigam entregar um ótimo trabalho. Até mais!